Eu costumava acreditar que amor era uma casa bem construída, paredes firmes, teto seguro, janelas abertas para o futuro. 6 anos depois, descobri que o meu casamento tinha rachaduras invisíveis. Por fora, tudo parecia sólido. Por dentro, havia infiltrações, silêncios vazios. Meu nome é Lara. Sou corretora de imóveis há quase 10 anos, vendo sonhos enquanto o meu desmorona aos poucos. Renato, meu marido, já não me olha como antes. O toque virou hábito, o beijo virou formalidade, o desejo ausência. No começo, achei que fosse cansaço rotina fase, até o dia em que encontrei uma notificação acesa no celular dele enquanto ele tomava banho. Um nome feminino, um coração, uma frase curta: já estou com saudade. Não gritei, não chorei. Senti algo mais perigoso, um silêncio frio crescer dentro de mim. Ele confirmou depois, sem drama, sem luta. Disse que não significava nada, que era só distração. Como se eu fosse um móvel da casa, algo que sempre esteve ali e não precisava mais ser notado. Continuei vivendo com ele, dormindo ao lado dele, sorrindo para visitas e acumulando dentro de mim uma fome estranha, não só de carinho, mas de ser vista, desejada, escolhida. Naquela manhã, vesti um vestido claro, justo na medida certa, profissional o bastante para não parecer convite, feminino o suficiente para não me apagar. Tinha uma visita agendada em um imóvel antigo, recém-reformado, em um bairro silencioso. O cliente era um senhor que eu ainda não conhecia pessoalmente, Augusto. Quando cheguei, o portão já estava entreaberto. A casa era grande, vazia, com janelas amplas e cheiro de madeira nova. Entrei chamando em tom profissional. Senhor Augusto? Ele surgiu do fundo do corredor, ajustando o relógio no pulso. Tinha cabelos grisalhos bem cuidados, postura ereta, olhar calmo. Usava camisa clara, mangas dobradas. E havia algo nele que não era juventude, era presença. Lara? Disse, com voz firme e baixa. Prazer. Apertamos as mãos. O contato durou um segundo a mais do que o necessário. Não foi um gesto ousado. Foi apenas consciente. Comecei a apresentação como sempre fazia. Metros quadrados, iluminação, ventilação, reforma recente. Ele me ouvia com atenção real, não aquele olhar disperso que tantos clientes tinham enquanto observavam mais meu corpo do que minhas palavras. Augusto me olhava nos olhos. Você fala dessa casa como se a conhecesse por dentro, comentou. Sorri. Casas contam histórias. É meu trabalho ouvir. Ele caminhava devagar, tocando paredes, abrindo portas. Em determinado momento, parou perto da janela da sala, onde a luz da manhã entrava suave. E você? Perguntou. Em que tipo de casa vive? A pergunta parecia simples, mas algo nela atravessou minha defesa. Em uma que parece firme, mas ecoa demais, respondi sem pensar. Ele me observou por um instante mais longo. Não com pena, com compreensão. Seguimos até o quarto principal, amplo, vazio. O sol desenhava sombras no chão. Por um breve momento, senti algo estranho, como se aquele espaço não fosse apenas um cômodo, mas um cenário possível. Aqui dá para imaginar muita coisa, ele disse. Engoli em seco. Pensei em Renato. Pensei na mensagem. Pensei em quantas vezes eu já me senti invisível na minha própria casa. Imaginar é fácil, respondi. Difícil é viver. Augusto se virou para mim. Não se aproximou. Não tocou. Mas havia algo suspenso no ar, como eletricidade antes da chuva. Às vezes, ele disse, viver começa quando paramos de fingir que está tudo bem. Fiquei imóvel. Profissionalmente, eu deveria conduzir a visita. Emocionalmente, eu estava em outro lugar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não me via como esposa de alguém, como parte de um casal estável. Ele me via como mulher, e isso me assustou e me despertou. Quando saí daquela casa, eu não tinha vendido um imóvel, mas tinha aberto, dentro de mim, uma porta que eu já não sabia se queria fechar. Dentro do carro, antes de ligar o motor, respirei fundo. Renato continuava em casa. A amante continuava existindo. E eu começava a perceber que talvez não fosse feita apenas para aceitar. Talvez eu também tivesse direito de escolher. Vencer a mim mesma de que aquela visita não tinha sido nada além do profissional. Repeti isso enquanto atendia outros clientes, enquanto preenchia formulários, enquanto respondia mensagens automáticas. Mas a imagem de Augusto parado junto à janela insistia em voltar, não como fantasia indecente, e sim como lembrança viva. Havia algo no modo como ele me olhara. Não era fome, não era pressa, era atenção. Em casa, Renato estava estirado no sofá, celular na mão, sorriso contido. Não precisava perguntar com quem falava. Eu já sabia.
Passei por ele sem dizer nada, deixei a bolsa na cadeira, fui até o quarto. O espelho devolveu uma mulher cansada de ser fundo de cena da própria vida. No dia seguinte, encontrei um e-mail de Augusto. Lara, fiquei pensando na casa e na conversa. Gostaria de revê-la lá com mais calma, talvez sem pressa desta vez. Augusto. Li 3 vezes. Era educado, correto, mas havia algo implícito, como uma dobra na frase, um espaço onde cabia outra leitura. Respondi com o mesmo tom profissional. Claro, senhor Augusto. Posso agendar para amanhã às 16 horas. Lara. Quando apertei em enviar, senti uma pontada no estômago. Não de culpa, de antecipação. Passei o dia inteiro com uma sensação estranha no corpo, como se estivesse à beira de algo que ainda não tinha forma. Não me arrumei diferente. Não escolhi roupa provocante. Ainda assim, quando cheguei à casa no dia seguinte, meu coração batia como se eu fosse outra pessoa. Ele já estava lá. Pontual, disse com um leve sorriso. É parte do meu trabalho. Ou do seu caráter. Entramos. A casa estava silenciosa, mais do que antes. Talvez porque agora eu a percebesse diferente. Não como produto, mas como espaço neutro, fora do mundo, longe das regras que me apertavam. Caminhamos juntos pelos cômodos, sem pressa. Em certo momento, ele parou na cozinha. Você parece sempre muito inteira, disse, como se estivesse sempre sustentando algo. Fiquei sem resposta imediata. Às vezes a gente sustenta demais, murmurei. Ele me observava com aquela calma que não invadia, mas também não recuava. E quem sustenta você? A pergunta caiu pesada. Pensei em Renato, em sua ausência dentro da presença, em como eu sustentava a casa, o casamento, as aparências. Ninguém respondi com honestidade crua. Houve um silêncio, não constrangedor, denso. Augusto deu um passo em minha direção. Não me tocou, mas a distância diminuiu o suficiente para que eu sentisse seu perfume discreto, sua respiração tranquila. Ninguém deveria carregar tudo sozinho. Meu corpo reagiu antes da mente. Um arrepio percorreu meus braços. Eu poderia ter me afastado. Poderia ter retomado o roteiro da visita. Poderia ter sido apenas a corretora. Mas permaneci. O senhor não veio aqui apenas pela casa, disse em tom baixo. Ele sustentou meu olhar. Não apenas. Meu peito se apertou. Não havia vulgaridade naquela resposta. Havia escolha. Eu sou casada, declarei. Eu sei, respondeu. E não quero ser o que você não quer que eu seja. A honestidade dele me desarmou mais do que qualquer avanço. Então por que está aqui? Porque às vezes 2 pessoas se reconhecem antes de entender o que isso significa. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi fidelidade. Foi resignação. Aproximei-me um pouco mais. Ainda havia espaço entre nós. Mas agora era um espaço carregado de intenção. E se eu disser que estou cansada de ser correta enquanto sou ferida? Ele respirou fundo. Eu diria que você merece ser inteira. Não metade. Não houve beijo. Não houve toque. Apenas um acordo silencioso no ar, algo que não precisava de palavras. Quando saí daquela casa, minhas pernas estavam leves demais para quem ainda não tinha feito nada e pesadas demais para quem sabia que não era mais a mesma. Eu ainda era esposa, mas já não era apenas isso. Passei os dias seguintes em um estado estranho, como se estivesse vivendo 2 versões de mim mesma. A Lara de casa, que preparava o jantar, respondia monossílabos a Renato e fingia não perceber quando ele se afastava para atender chamadas de trabalho. E a outra Lara, silenciosa, desperta, que caminhava pela cidade com a sensação de que algo a esperava. Augusto não escreveu, e isso me incomodou mais do que se tivesse escrito demais. Eu me perguntava se tinha interpretado errado, se havia projetado em suas palavras algo que ele nunca pretendeu oferecer. Talvez tudo tivesse sido apenas uma conversa profunda entre 2 adultos cansados. Talvez eu estivesse carente demais. Mas então, numa manhã de terça-feira, recebi uma mensagem curta. Passei em frente àquela casa hoje. Ainda me pergunto como ela ficaria habitada. Augusto. Respondi quase de imediato. Casas ganham alma com quem as ocupa. Lara. O diálogo parou ali, mas algo havia sido aceso. Naquela noite, Renato chegou tarde. Não perguntou do meu dia. Não notou meu cabelo preso diferente, nem o vestido novo que eu usava mais para mim do que para ele. Deitou-se ao meu lado, virou-se para o outro lado da cama e adormeceu. Fiquei olhando o teto. Havia 2 portas diante de mim. Uma eu conhecia bem, estabilidade, hábito, solidão acompanhada. A outra eu nem sabia exatamente onde dava, mas sabia que havia luz. Na manhã seguinte fui eu quem escreveu. Se ainda quiser rever a casa, posso estar lá amanhã às 17 horas.
sem compromisso. Lara, a resposta veio em minutos. Estarei lá. Passei o dia inteiro com o corpo em alerta. Não era ansiedade comum. Era como se cada gesto tivesse peso. Escolhi uma roupa simples, mas que desenhava minha silhueta com naturalidade. Nada exagerado, nada obsessivo. Quando cheguei, ele já me esperava na sala. Pensei que talvez você não viesse, disse. Pensei que talvez o senhor não aparecesse. Ele sorriu de leve. Augusto, apenas. Assenti. O tratamento formal já não cabia naquele espaço invisível que se formara entre nós. Caminhamos pela casa em silêncio. O som de nossos passos ecoava pelos corredores vazios. Em certo momento, paramos no quarto principal novamente. A luz do fim da tarde entrava em tons dourados. Esta casa continua vazia, comentei. Talvez esteja esperando, respondeu. Por quem? Ele me olhou. Por quem tem a coragem de habitá-la? Senti o coração acelerar. Cruzei os braços, não como defesa, mas como tentativa de conter algo que crescia. Você fala como se estivesse falando de mim. Estou. Engoli em seco. Eu não posso prometer nada. Não peço promessas. Houve um silêncio longo. A distância entre nós era pequena demais para ser casual, grande demais para ser íntima. Um território indefinido. Você sabe por que continuo vindo aqui? Perguntei. Porque aqui você não precisa ser quem esperam que seja. Fechei os olhos por um instante. Quando os abri, dei um passo à frente. Ele não se moveu, não me tomou, não me puxou. Apenas ficou ali, permitindo que eu escolhesse. Aproximei-me até sentir seu calor, meu coração batia alto demais para aquele espaço vazio. Eu não quero ser traída e continuar intacta, murmurei. Não quero ser invisível. Ele levantou a mão lentamente, parando a poucos centímetros do meu rosto, como se pedisse permissão sem palavras. Assenti com um gesto mínimo. Seus dedos tocaram minha face com cuidado inesperado. Não havia pressa, não havia posse, apenas presença. Fechei os olhos. Naquele toque simples, senti algo que não sentia há anos: ser vista, não como esposa, não como função, mas como mulher inteira. Quando abri os olhos, estávamos perto demais para fingir neutralidade. Ainda podemos parar, ele disse. Eu sei, mas não me afastei. Inclinei o rosto em sua direção. Não foi um beijo urgente. Foi lento, contido, quase respeitoso demais para ser casual. Um encontro de lábios que não pedia nada além de existir. Afastei-me primeiro. Respirei fundo. Isso muda tudo, sussurrei. O revela, respondeu. Saí daquela casa com o gosto dele ainda nos lábios e a certeza de que eu já tinha cruzado a linha mais difícil. Há de admitir que eu queria mais do que sobreviver dentro de um casamento quebrado. Eu ainda não tinha ido embora de casa. Mas, dentro de mim, algo já tinha partido. Passei a semana inteira tentando agir como se nada tivesse acontecido. Cumpri horários, mostrei imóveis, sorri para clientes. Em casa, mantive a mesma rotina silenciosa com Renato. Ele continuava ausente, distraído, mergulhado em um mundo onde eu já não existia. Mas meu corpo lembrava. Lembrava do toque contido de Augusto, da forma como ele esperara por mim em vez de me tomar, da escolha que ele me devolvera. Era isso que mais me abalava. Eu não tinha sido empurrada. Eu tinha ido. Na quinta-feira, ele escreveu apenas: estou pensando naquela sala iluminada no fim da tarde. A casa ainda parece vazia sem você. Não respondi de imediato. Fiquei olhando a tela do celular como se ela pudesse me devolver quem eu era antes. Não devolveu. Horas depois, escrevi: posso passar lá amanhã. Só por alguns minutos. A resposta veio simples: eu estarei. Na sexta-feira, inventei uma visita extra no trabalho. Renato mal levantou os olhos quando saí. O ar da rua parecia diferente naquele fim de tarde, mais quente e mais vivo. Quando cheguei, a casa estava em silêncio. Augusto me esperava na sala, encostado próximo à janela. A luz dourada desenhava metade do seu rosto. Você veio, disse. Eu disse que viria, mesmo sabendo que isso complica tudo. Nada na minha vida é simples há muito tempo. Fechamos a porta. O som seco ecoou pela casa vazia como um ponto final. Ficamos parados por alguns segundos frente a frente. Não havia necessidade de roteiro nem de visita guiada. Eu pensei muito em você, ele disse. Eu tentei não pensar, respondi. Não funcionou. Ele deu um passo lento em minha direção. Se isso for demais, ainda podemos parar. Aquela frase, repetida como um ritual, era o que tornava tudo mais intenso. Não havia armadilha, apenas escolha. Aproximei-me. Não quero mais fingir que não sinto. Ele levantou as mãos, pousando-as com cuidado em meus braços.
O toque era firme, mas respeitoso, como se ainda houvesse um limite invisível entre nós. Senti o corpo reagir, não como urgência bruta, mas como reconhecimento. Como se algo em mim dissesse: aqui você pode respirar. Encostei a testa na dele. Eu não sei onde isso vai dar. Nem eu, ele respondeu. Mas sei que não quero que você desapareça dentro de si mesma. O beijo veio diferente do primeiro, menos contido. Ainda assim, não havia pressa. Era como se ambos soubéssemos que não era o gesto em si que importava, mas o que ele quebrava. Minhas mãos encontraram o tecido de sua camisa. Não puxei. Apenas segurei, como quem âncora. Isso não é vingança, murmurei. É sobrevivência. Então viva, ele disse baixo. Afastei-me por um instante. O peso da realidade voltou a me alcançar. Eu ainda sou casada. E eu não quero ser uma fuga que te transforme em alguém que você não reconhece. Mas já me transformou. Ele me olhou com seriedade. Em quem? Pensei por alguns segundos. Em alguém que lembra que existe. Houve silêncio. Um silêncio cheio. Ele tocou meu rosto novamente, mas desta vez não avançou mais. Talvez hoje não precise ser mais do que isso. Assenti. Sentamos lado a lado no chão da sala vazia, encostados na parede. Não havia escândalo. Não havia transgressão barulhenta. Apenas duas pessoas respirando juntas em um lugar onde ninguém nos exigia papéis. Ficamos ali, conversando baixo, dividindo pedaços de quem éramos fora das máscaras. Rimos em certos momentos. Em outros, o silêncio falava. Quando me levantei para ir embora, senti uma pontada no peito. Eu não quero que você se perca em mim, ele disse. Quero que você se encontre. Sorri, triste e grata ao mesmo tempo. Ao sair daquela casa, compreendi algo essencial. Eu não estava ali para trair. Eu estava ali para lembrar que ainda era viva. E isso era mais perigoso do que qualquer beijo. Depois daquela tarde sentados no chão da sala vazia, algo em mim mudou de eixo. Não era euforia. Era lucidez. Voltei para casa com a sensação de estar ocupando um corpo que eu havia abandonado por anos. Renato mal percebeu minha presença. Jantamos em silêncio. Ele falou de coisas triviais, como quem divide espaço, não vida. Observei seus gestos, a maneira como ele evitava meus olhos. Pensei em como eu havia tentado tanto mantê-lo perto enquanto ele já caminhava para longe. Na cama, ele se virou para o outro lado, como sempre. Eu fiquei olhando a escuridão, consciente do contraste. Havia um homem em outra casa que me via inteira e um aqui que já não me enxergava. Não dormi. Nos dias seguintes, Augusto não escreveu. E, estranhamente, isso não me feriu. Eu sabia que o silêncio dele não era descaso. Era cuidado. Ele não queria me empurrar, mas eu já estava em movimento. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de Renato. Vou chegar tarde hoje. Não perguntei por quê. Horas depois, escrevi para Augusto. Posso passar aí no fim da tarde. Não para decidir nada. Só para estar. A resposta veio curta. A casa está aberta para você. Quando cheguei, encontrei-o no quintal dos fundos, observando o céu que começava a escurecer. Você parece diferente, ele disse. Por que estou? Sentamos lado a lado em um banco de madeira. O ar estava fresco. Havia cheiro de terra molhada. Eu percebi que passei anos tentando caber, falei. Caber no casamento, caber nas expectativas, caber no silêncio. E agora, já não consigo mais me encolher. Ele me ouviu sem interromper. Não quero que você me escolha por dor, disse. Quero que você se escolha. Olhei para ele. E se ao me escolher, eu também escolher você? Ele respirou fundo. Então que seja por inteiro. Levantei-me devagar. Fiquei diante dele. Não havia urgência. Apenas decisão. Eu não vim aqui para ser outra pessoa escondida, falei. Vim para ser quem sou quando não estou pedindo permissão para existir. Ele se levantou também. Ficamos próximos. Não houve beijo imediato. Primeiro, nossas mãos se encontraram, dedos entrelaçados, como um pacto silencioso. Senti o peso daquele gesto mais do que qualquer toque anterior. Isso muda o mundo, murmurei. Ou cria um novo, respondeu. Aproximei-me. Desta vez, o beijo não foi contido. Ainda era delicado, mas carregava algo que antes não havia, entrega consciente. Não era fuga, era presença. Quando nos afastamos, encostei a testa em seu peito. Fechei os olhos. Eu preciso encarar minha vida, disse. Não posso continuar existindo em metades. Eu estarei aqui, ele respondeu. Não como abrigo para você se esconder, mas como lugar onde você possa ser. Ficamos assim por alguns instantes, apenas respirando juntos. Ao sair daquela casa, compreendi que não se tratava mais de um caso. Tratava-se de uma escolha que crescia dentro de mim como uma verdade impossível de ignorar. Renato ainda dormia ao meu lado.
Mas eu já não dormia dentro daquela. Passei a observar meu próprio lar como quem visita um lugar abandonado. Os móveis estavam no mesmo lugar, as fotos ainda penduradas, os objetos compartilhados intactos. Mas algo essencial havia partido. Eu circulava pelos cômodos como uma hóspede educada, não mais como quem pertence. Renato continuava vivendo sua vida paralela com naturalidade cruel. Não escondia tanto quanto antes. Às vezes saía sem explicar. Às vezes chegava com o cheiro de outro perfume grudado à roupa. E mesmo assim não havia conflito. Ele parecia confortável em um casamento que já não exigia presença. Aquilo me feria menos do que deveria, porque agora eu sabia como era ser vista. Escrevi para Augusto numa manhã qualquer. Percebi que minha casa já não é onde descanso. Talvez eu esteja aprendendo o que é lar. Ele respondeu: lar não é onde você fica, é onde você não precisa diminuir. Guardei aquela frase como quem guarda uma chave. Naquela tarde fui até a casa, não como visita, não como corretora. Fui como alguém que já reconhecia aquele espaço como território emocional. Ele me esperava na sala em silêncio. Não houve palavras iniciais, apenas um olhar que dizia: eu sei o que isso custa. Eu ainda não fui embora, disse. Mas já não fico. Às vezes a partida começa antes da mala, ele respondeu. Caminhamos pela casa como se ela estivesse mudando diante de nós. Cada cômodo parecia menos vazio, não por móveis, mas por significado. Paramos no quarto. A luz entrava suave pelas cortinas claras. Senti algo apertar no peito. É aqui que tudo parece mais real, murmurei, porque é onde as pessoas costumam se despir das defesas. Olhei para ele. Não havia malícia em sua voz. Havia verdade. Tenho medo de me tornar alguém que eu não reconheça. E eu tenho medo de ser apenas um intervalo entre duas dores suas. A honestidade dele me tocou profundamente. Você não é intervalo, falei. Você é espelho. Aproximei-me. Não para ser tomada, para ser sustentada. Encostei o rosto em seu ombro. Ele passou os braços em volta de mim, sem apertar, como quem segura algo frágil e precioso ao mesmo tempo. Senti o mundo diminuir. Eu não quero me perder em você, disse. Quero me encontrar comigo. E eu quero caminhar ao seu lado, não na sua sombra. Ficamos ali, apenas assim. Não havia urgência física. Havia algo mais profundo, um tipo de intimidade que não precisava ser provada. Quando me afastei, olhei em volta. Um dia essa casa será de alguém, falei. Mas hoje ela é o lugar onde eu respiro. Ele sorriu de leve. Então respire. Voltei para casa naquela noite com uma clareza que doía. Eu não poderia continuar fingindo por muito tempo. A vida que eu levava já não me cabia. E toda vez que eu voltava para aquela casa vazia, eu lembrava que havia espaço no mundo para quem eu realmente era. Deitei ao lado de Renato. Ele dormia profundamente, alheio a tudo. Olhei para o teto e pensei: eu já fui embora. Só falta dizer em voz alta. Acordei antes do despertador naquela manhã. Não por ansiedade, mas por clareza. Havia algo em mim que já não aceitava mais adiar. Passei a mão pelo lado vazio da cama. Renato havia saído cedo, sem bilhete, sem aviso. Olhei em volta. O quarto parecia um cenário montado para alguém que eu já não era. Na cozinha, encontrei uma xícara suja na pia, o jornal dobrado sobre a mesa, marcas de uma vida que seguia sem mim. Pensei em quantas vezes eu havia tentado consertar aquilo. Quantas vezes engoli frustrações em nome de um nós que só existia no discurso. Peguei o celular. Preciso falar com você hoje. Lara. Augusto respondeu quase imediatamente. A casa está aberta. Passei o dia como quem atravessa uma ponte invisível. Trabalhei, sorri, resolvi pendências. Tudo parecia ter um peso diferente, como se cada gesto fosse uma despedida silenciosa. Quando cheguei à casa, ele estava no quintal, regando algumas plantas que começavam a brotar. Você parece decidida, disse. Eu estou cansada de sobreviver dentro de uma vida que não é mais minha. Entramos. Caminhei até o centro da sala e parei, respirando fundo. Hoje eu vou dizer em voz alta o que venho adiando, falei. Não posso mais continuar em um casamento que existe apenas por hábito. Não posso continuar me anulando para manter uma imagem. Ele não se aproximou, apenas me ouviu. Eu não sei ainda como vou sair, continuei. Só sei que não fico. Houve silêncio. Um silêncio forte, mas limpo. Isso é sobre você, ele disse. Não sobre mim. Eu sei. E é isso que torna tudo mais verdadeiro. Aproximei-me dele. Não com pressa, mas com firmeza. Segurei suas mãos. Você não me salvou, falei. Você me lembrou. Ele entrelaçou os dedos nos meus. E você me mostrou que ainda é possível escolher com maturidade, não com medo.
Encostei a testa na dele. Não havia culpa naquele gesto. Havia responsabilidade. Tenho medo, confessei. Coragem não é ausência de medo, ele respondeu. É caminhar apesar dele. Respirei fundo. Afastei-me um pouco. Quando eu sair daquela casa, não quero me tornar alguém que pula de uma vida para outra sem entender o que está deixando para trás. Então vá inteira, ele disse. Eu não vou te apressar, nem te prender. Sorri com os olhos marejados. É por isso que eu confio em você. Nos abraçamos. Um abraço longo, silencioso, onde não havia promessa de futuro, apenas respeito pelo presente. Quando saí dali pela primeira vez, não senti conflito. Senti alinhamento. Em casa, encontrei Renato sentado no sofá, celular em mãos. Precisamos conversar, eu disse. Ele ergueu os olhos, surpreso. Sentei à sua frente. Não havia raiva, nem drama. Eu sei sobre a outra pessoa. Sei há muito tempo. Mas isso não é sobre ela. É sobre nós. Sobre o que deixamos de ser. Ele tentou falar. Levantei a mão gentilmente. Eu não estou aqui para acusar. Estou aqui para ser honesta. Eu não sou mais feliz aqui. E não quero mais fingir. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era vazio. Era fim. Eu vou embora, completei. Não hoje, mas em breve. E não como fuga, como escolha. Renato ficou parado, sem reação imediata. Talvez porque, no fundo, ele também soubesse. Fui para o quarto e fechei a porta. Pela primeira vez em anos, não chorei. A verdade não dorme. E, finalmente, eu também não. Levei algumas semanas para sair de casa. Não por covardia, mas por respeito à mulher que eu estava me tornando. Organizei documentos, separei roupas, encerrei ciclos pequenos que pareciam insignificantes, mas pesavam. Renato não discutiu. Houve algumas conversas difíceis, silêncios longos, tentativas tímidas de reaproximação que já não encontravam terreno. O fim não foi explosão, foi esvaziamento. No último dia, caminhei pelos cômodos com uma mala ao meu lado. Toquei a mesa da sala, a porta do quarto, o espelho do corredor. Não havia ódio, apenas a consciência de que eu tinha vivido ali e que aquilo bastava. Quando fechei a porta, não senti vertigem. Senti chão. Enviei uma mensagem curta. Estou livre. Lara. A resposta veio quase imediata. Então venha inteira. Dirigi até a casa que por meses fora apenas um refúgio simbólico. Agora, ela me recebia como quem reconhece passos que já pertencem. Augusto me esperava na sala. Não correu até mim. Não me tomou nos braços como num filme. Apenas me olhou com algo nos olhos que eu nunca havia visto em ninguém. Admiração sem posse. Você fez isso por você, disse. Pela primeira vez, respondi. Aproximei-me devagar. Havia algo solene naquele encontro. Não era reencontro secreto. Não era fuga. Era início consciente. Eu não vim para me esconder, falei. Vim para viver. Ele tocou meu rosto com a mesma delicadeza da primeira vez. Então esta casa não será cenário de culpa. Será espaço de verdade. Encostei minha testa na dele. Eu não prometo perfeição. Eu não preciso dela. O beijo que trocamos não tinha urgência nem desespero. Tinha tempo. Tinha escolha. Tinha presença. Caminhei pela casa com novos olhos. Agora eu não a vendia. Eu a habitava. Cada cômodo parecia ganhar sentido não por móveis, mas por intenção. Não era um castelo romântico. Era um lugar possível para uma mulher real. Naquela noite, deitei-me sem sentir ausência. Não havia marido ao lado. Não havia amante escondido. Havia apenas eu, inteira. Compreendi, enfim, que eu não havia traído para ferir. Eu havia escolhido para não desaparecer. E isso era amor próprio. A maior casa que eu já construí.